Bom, boa tarde a todos. Nós estamos dando início à segunda leva de encontros aqui no MAC, que se iniciou no ano passado, no segundo semestre do ano passado, que é o MAC Encontros Artistas. A ideia é, então, semanalmente receber artistas para virem falar sobre seus trabalhos, enfim, suas inquietações. E eu acho que hoje é um dia bem especial, porque é o primeiro dessa segunda etapa desses encontros, e a artista a falar é a Débora Bolsoni, que eu acho que tem já uma trajetória em processo de consolidação, né, que vem se firmando já há alguns anos dentro do circuito, e eu acho que é um dado importante também, que é uma artista formada pela Universidade de São Paulo e que, portanto, tem, eu suponho, algumas singularidades ou talvez algum tipo de questão que seria interessante ela nos falar sobre a sua experiência. E acredito que a ideia desse projeto do MAC Encontros Artistas, quer dizer, ele está pautado numa tentativa de, sempre tendo em vista o momento que nós estamos vivendo e o período que nós estamos vivendo, mas ele tem em vista retomar certas questões que eram uma prática muito comum nos primeiros anos do Museu de Arte Contemporânea, na época do professor Walter Zanini, que transformou o museu num espaço também em que não só exibia obras de arte, mas que trazia os artistas para um diálogo mais profícuo e bastante produtivo, né? Então, na verdade, esse programa é uma tentativa de ir tateando as possibilidades de um contato mais dinâmico da instituição com os artistas. E espero, enfim, que a gente consiga desenvolver esse projeto, e eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da Débora, e vamos ouvi-la agora. Obrigado. Sim? Então, abri o programa, né? O MAC Encontros Artistas, que tomara que mantenha essa frequência super importante, assim, e, de fato, marca o cenário, né? Você receber aquilo com uma frequência, acompanhar quem está falando, assim, quem são as pessoas que estão mostrando o trabalho e verbalizando sobre eles. Então, agradeço o convite do MAC. Para mim tem um valor especial o fato também do Tadeu dirigir o MAC, que foi meu professor e um professor importante, apresentando história da arte no Brasil, especialmente, que era uma coisa cara. Enfim, agradecimentos postos e a presença de vocês também. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, eu espero que funcione, porque preferi preparar uma coisa escrita e ler. Vou tentar ler pausadamente, assim, sem... E depois apresentar, assim, vou focar em duas instalações, diferenciá-las, e depois apresentar o portfólio como um todo, assim, sem me deter muito, assim, mas... primeiro eu fiz uma apresentação também, que é uma fala que talvez sirva a qualquer objeto artístico, mas eu acho que é um aquecimento para entrar na discussão das duas instalações.
Então, um pouquinho de paciência para a leitura aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Bom, deixa eu ver se isso aqui resolve. Vamos lá. O nosso sentido de realidade, adquirido durante a infância, se constrói simultaneamente à aquisição de linguagem e, do mesmo modo que ela, se dá através da comunicação com os que nos rodeiam. O, abre aspas, mundo real é um domínio que aprendemos a habitar gradualmente, à medida que descobrimos que a relação entre as coisas são sinônimos das relações entre as palavras, símbolos usados para representar, e, com o tempo, acabamos por inferir a natureza das coisas exatamente como inferimos a gramática da nossa língua, através da nossa interação com os outros. Portanto, a realidade cotidiana que tomamos como pano de fundo é, na verdade, uma interação caleidoscópica entre signos e significados constantemente recriados a partir das e constantemente limitados a partir das convenções sociais. Percebendo, então, a qualidade temporal e contextual desse sistema simbólico em que nos movemos, a realidade nunca chega a ser absoluta e sua inerente precariedade compele-nos a fazer constantemente algum esforço para reformulá-la. O caráter polifônico do meu trabalho parece advir daí, desse estado de trânsito dos significados. Então, eu falei que ia mostrar 2 instalações, mas porque eu terminei aqui nessa história de trânsito dos significados, eu vou mostrar uma exposição individual, a primeira exposição individual na Marília Razuc, de 2007, que chama Mudança de Lugar. Então, não tem uma vista geral. Uma sala não permitia isso. Esse é um metacrilato. Bom, vou mostrando aqui, mas é uma peça pequena que vocês vão ver na parede. Está aqui no fundo. Isso se chama Retrato. Esse... deixa eu botar o... Esse chama Retrato. Isso se chama Degelo. É um bloco de isopor. Isso é uma cuia, aqui na abertura eu servi uma sopa rosa, e aqui um ralo que é um tapete arraiolo. Aqui a porta da galeria tem esse recorte, e eu fiz essa espécie de, como eu vinha falando, nesse texto introdutório eu falava de convenções sociais, essa exposição eu pensei muito em estar fazendo correções no espaço, tirando as particularidades dele e fazendo a porta, voltando ao que é uma porta pura e simplesmente assim, apesar de ser até colocar essa peça esquisita aqui, mas o desenho da arquitetura ficar o mais próximo do que é um básico. Assim. E esse é o guarda-corpo, que são só bloquinhos, né, de anotação empilhados na janela, que é uma janela que vem até aqui embaixo. Eu corrigi, né, corrigi essa altura onde ela está. Então, vou voltar para cá, porque uma outra parte de leitura de novo uma transição para chegar lá nas instalações, é o texto que eu escrevi para essa exposição, Mudança de Lugar. Mudança de Lugar apresenta uma cena interrompida em que os objetos, como se fossem corpos munidos de movimento, foram surpreendidos antes de chegar a seus devidos lugares e tiveram que pegar, entre aspas, o material mais à mão para tomarem suas formas. O corte na linha do tempo que essa exposição sugere é apenas uma tentativa de entrever, na suspensão dos atos, alguma estrutura perene. E aqui eu abro uma citação do Barthes, que é: imagem frequente a da nave Argo, luminosa e branca, cujas peças os argonautas substituíam pouco a pouco, de modo que acabaram por ter uma nave inteiramente nova, sem precisar-lhe mudar o nome nem a forma.
Essa nave Argo é muito útil. Ela fornece a alegoria de um objeto eminentemente estrutural, criado não pelo gênio, a inspiração, a determinação, a evolução, mas por dois atos modestos, que não podem ser capturados em nenhuma mística da criação: a substituição, uma peça expulsa a outra como um paradigma, e a nominação. O nome não está de modo algum ligado à estabilidade das peças. Os objetos da exposição pararam onde estão, equilibrando-se um tanto comicamente em seus lugares, embora nos convidando a indagá-los, não parecem prontos a responder como vieram parar ali. Por que determinada cor, forma, material, técnica, nome? A diferença entre a categoria estético-artística do enigma, aquilo que pede decifração, e a categoria mágico-religiosa do mistério, aquilo que só admite culto e celebração, foi intencionalmente borrada. Trata-se de uma estratégia discursiva que acumula, entre outros efeitos, o da insuficiência de toda interpretação. Essa insuficiência, que poderia encerrar os trabalhos como peças herméticas e impenetráveis, é contrabalançada pela vulgaridade dos objetos imateriais. De qualquer forma, podemos nos perguntar se não são as coisas vulgares justamente as mais inacessíveis. Aí isso ajuda a entrar na Sala do Trono, que é... eu acho que ajuda. Que é essa instalação que eu mostrei no programa de exposições do Centro Cultural em 2006. Eu vou remontar ela agora em abril, numa exposição que eu vou fazer lá de novo. Então, agora ela vai ser remontada no tamanho mais ideal, assim, porque isso aqui dentro do programa de exposições tem lá já o espaço dado para cada artista, né? Então, ela ficou meio apertadinha. Elas são duas salas contíguas aqui, que agora vão ter um tamanho certo. Está muito cansativo a leitura? Não. Os recursos discursivos da minha produção estão profundamente ligados à experiência do cotidiano como produção de linguagem. Esses recursos nutrem-se das coisas vulgares numa crença de que a recorrência das suas aparições no mundo se deve justamente ao grau de mistério delas, como se elas, entre aspas, se escondessem por estarem tão à vista. Na instalação Sala do Trono, vemos objetos utilitários assumindo áreas de persona, encenando duas situações contíguas que o público vê lateralmente. Esta posição que o trabalho coloca ao observador, ou seja, alguém que o percorre lateralmente, remonta ao gesto da leitura. O trabalho se apresenta assim para ser visto da esquerda para a direita e horizontalmente. Há nele uma ideia de notação espacial que pretende ter a clareza de uma frase. Aqui, a ideia de discurso é tomada literalmente, como construção gramatical. Gosto de contrapor esta instalação, que é muito mais uma imagem, uma planaridade, à Gruta Pampulha, em que é a experiência do lugar que está em questão. Aí aqui tem uma frasezinha de um texto que eu escrevi na época, que eu não conseguia colocar dentro do texto maior, mas também pode ser uma chave para olhar a Sala do Trono, que diz: nossa linguagem é mercadoria de troca. Não são bens simbólicos o que negociamos o tempo todo? Isso para falar um pouco da escolha desses objetos que são instrumentais, que se compram para o trabalho. Não é, mas muito bom. Vamos ver aqui a Sala do Trono, que vocês ainda não viram tudo. Essa é a Sala do Trono propriamente dita, né? E esse daqui era uma salinha anterior, que eu chamo de tabuletas. Cada peça dentro da Sala do Trono tem seu nome aqui como personagem. Esses carrinhos dos galões são as sentinelas. Esse carrinho que estende o tapete ao bobo da corte. E ali o trono, né? Essa posição dessas peças, eu fiquei estudando durante um tempo, assim, na verdade isso aí ficou de 2000 a 2004 sendo processado. Eu ficava me filmando, manipulando isso no espaço e vendo
as atitudes corporais que eu tinha em relação àquilo, o que esses objetos fazem com o corpo de quem os manipula também. E aqui fora é o bloco reserva, que foi o primeiro momento, aquele bloco de gelo que vocês viram no Mudança de Lugar, ele foi o primeiro, esse bloco tem 3 momentos. Esse bloco reserva, que eu considerava ele meio na coxia, aí acontece a mudança de lugar, que ele está como degelo, e depois o epitáfio para isopor, que é quando ele teria concluído a sua existência. Assim. Então, essa ideia de encenação e dos objetos como indivíduos assim, tem também essa leitura durante como uma coisa assim, uma história na carreira, né? Não uma carreira deles. Assim. Ele está embalado. Bom, aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito e está tudo fora de foco, muito ruim, mas eu não sei mostrar desenho, assim, eu tenho muito desenho e todos esses momentos assim de exposições ou instalações munido de um monte de material que eu acho que tem autonomia e que não se vê. Então eu resolvi aproveitar aqui e contar com a generosidade de vocês e mostrar umas coisas meio assim. Não é muito, não. É só que porque são colagens, eu acho que fala dessa coisa de construção de linguagem e gramática, porque os símbolos só vão assim sendo rearticulados. Então é isso, esses cortezinhos que eu fico brincando no. Fora total. Tá. Então, vou pular agora para a Gruta Pampulha. A Gruta Pampulha é uma instalação composta por 9 peças distribuídas em todo o espaço do auditório do Museu de Arte da Pampulha. Esse auditório foi originalmente concebido como salão de baile do então Cassino da Pampulha, um dos edifícios do complexo projetado por Oscar Niemeyer para o entorno da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A escolha do auditório como site do trabalho se deu pelo fato de que eu teria ali um palco e uma plateia. Eu vinha com essas pesquisas sobre discurso, enunciado e encenação. O auditório era o lugar onde os grupos... aqui tem uma coisa mais assim. Que o auditório era o lugar onde os grupos escolares eram recepcionados e eu cheguei a cogitar também em criar um trabalho para um público específico, esse público, recepcionar esse público com uma performance no palco. Mas, de todo modo, eram muitas as vontades, porque se tratava de um trabalho de conclusão de um período como artista residente. E esse olhar estrangeiro era algo que eu queria incorporar. Queria fazer um trabalho para Minas Gerais, uma ideia genérica sobre Minas. E o prédio do museu também já sugeria isso, porque é um edifício emblemático da identidade local. Durante as sessões de desenho que fui fazer no auditório, uma experiência reforçou essa característica do prédio, a chegada de um grupo de turistas, que é a rotina do museu, acompanhado por um guia turístico. O auditório era o ponto alto da visita, porque era o local que oferecia mais atrações sinestésicas ao visitante. Foi a partir da observação da relação que os visitantes estabeleciam com o espaço que desenvolvi as peças para a gruta. Como uma gruta propriamente dita, também essa instalação exigiu uma certa ambientação para que os sentidos começassem a reconhecer o que era posto como obra e o que não era obra, que era espaço. Esse exercício foi uma aposta na nossa necessidade de representação. E aqui voltamos ao impulso inicial da escolha pelo auditório. O local do palco e plateia. Aqui também voltamos à alegoria da caverna e toda uma narrativa sobre a nossa relação com as imagens. De todo modo, fui pesquisar espeleologia, que é o estudo dessas formas que acontecem em cavernas, para descobrir as peças que eu faria para montar a gruta. E um fato que me mobilizou bastante é que muitos dos espeleotemas são identificados são nomeados a partir de suas identificações formais com objetos ligados à arquitetura e também com imagens sacras.
Então, os nomes das mesa, trono, coluna, santa, escada, é um estudo de formas naturais que se remete o tempo todo à cultura, pelo menos nesse primeiro estágio de conhecimento a que cheguei sobre o assunto. Então, o contraponto a que me propus a fazer em relação à Sala do Trono está no fato de que aqui não existe uma cena que se apresenta, mas uma ativação polifônica do espaço como local de projeção de imagens. Não consigo deixar de relacionar isso a Ouro Preto, que foi a cidade onde fiz a residência de fato. Esse lugar que te envolve de todas as direções. Bom, aí está... Então, essa é a entrada do auditório, com as duas colunas que já existiam e esses espelhotemas, né, que são os espelhotemas das colunas, são essas 3 peças interrompidas. Aí a cortina, essa cortina no teto que não havia, e a cortina que eu abro também no palco, deixo metade dela aberta. Ali também a gente vê os quartos, que são essas peças de vidro, no chão de vidro, e uma réplica do degrau, uma metade de degrau que não existe originalmente, que está ali acoplada no palco. Ali tem um outro degrau que eu girei no centro ali do espaço. Esse daqui. Então, aqui o quarto e aqui aquele degrau extra, metade aqui. Aqui no fundo a gente vê essas espelhotemas dos Brissolés, né? E eu mudei também, botei um filtro aqui para também brincando com essa coisa que essas grutas abertas para o público fazem de encenação, né, do espaço. Aqui é a pedra cadeira, que é o elemento mais, já como se fosse alguma coisa já mais trabalhada, já não é tão, não segue tanto a lógica do material como ele se encontra no espaço, porque aqui, enfim, teria uma ideia de uso no corpo, né, religião mobiliária. E essa é a santa, que ficava bem na saída. Não era muito visível, assim. Enfim. E aí isso não é uma coisa que eu coloco no portfólio, mas também resolvi colocar aqui porque mostra a planta, que eu acho que é uma planta bastante orgânica, e devia ter posto uma planta também de cavernas que eu vi, assim, que tem essa coisa de estruturação de camadas. Aí também fiz essa maluquice, essa coisa que eu nunca tinha feito, e com o problema aí do scanner que houve, mas são colagens de estudos da gruta, ou de coisas que eu pensava sobre ela. Porque eu fiz toda a gruta também, tinha essas duas, porque o budget era muito curto. Então, eu fiz toda a gruta com material de papelaria, que era algo que eu estava trabalhando, mas ficava muito folclórico naquele espaço. Então, enfim, ela tem essa versão da gruta toda em material de embalagem. Então. Aí vamos, então, ver todo o portfólio. Na sequência mais... É a Sala do Trono. Vamos lá. Essa foi uma videoinserção que eu fiz nessa exposição que chamava Cover, que Fernando Oliva curou. Ele me chamou para fazer uma performance inicialmente, ele queria que eu apresentasse a Epitáfio para Isopor. Quando eu vi o plano lá, o plano de montagem, e entendi melhor o que ele estava pensando sobre curadoria, eu estava achando esquisito eu mostrar aquilo, porque a exposição ela se dava no meio eletrônico, assim, era uma exposição basicamente de vídeo.
E achava estranho parar todos os vídeos, apresentar a performance, eu achava aquilo um problema para a exposição e para o trabalho. Eu sentia assim, a minha inserção problemática no espaço. Então, eu tinha um vídeo que eu nunca tinha mostrado, pensei em fazer isso com ele ser uma performance, a inserção do vídeo ser a performance. E aí ele acontecia uma vez por dia, às 5 da tarde, ele entrava em todos os canais. Então, todos os trabalhos de vídeo, por 8 minutos, saíam do ar e entrava esse. E tem a ver com a lógica do vídeo, porque é uma linguagem super televisiva, assim. Então, como se fosse um programa ensinando a fazer esse embrulho. São várias pessoas fazendo o mesmo objeto e muito rapidinho, assim, com uma vinhetinha. Então. Antes, né, aparecia essa frase aqui, atenção para o intervalo de 8 minutos para o vídeo tal. Ele tomava... O que eu me penalizei quando eu cheguei, que eu esqueci de trazer o vídeo. E aí o epitáfio para isopor, que eu mostrei da forma mais completa no Passo, na temporada de projetos, acho que foi 2008. Essa aqui, número 1, é o primeiro momento, que é o cortejo. Assim, é um casal, e eles fazem essa cerimônia fúnebre, que é composta de 8 cenas. E as pessoas acompanhavam essas cenas, identificavam a diferença entre elas a partir desse... Era um cartazão, assim, um folheto, uma espécie de libreto. Eu pensei, isso meio uma opereta, assim. Mas era super silencioso. E aí aqui o cortejo, que eles vão levando lentamente. Aí tem o primeiro momento, que é a primeira atadura e doação, que eles atam um papel ao outro, né, do carrinho, e fazem esse primeiro corte. Aí o primeiro corte resulta numa espécie de... Eles dobram como uma coisa meio roupa de cama, assim, e colocam aqui no pé desse caixão aqui. E aí atam de novo e bailam. Esse bailado é... A ideia é que as pessoas ouvissem, acho que talvez tenham ouvido, o som do papel e esse ritmo do papel no isopor. E depois o segundo corte e o lençol propriamente disso, que eles fazem isso mais claramente, essa coisa de juntar as pontas do lençol. A atadura final, que eles atam aqui junto do carrinho, e para depois, a próxima cena, que eles fazem isso que eu chamei de tapete com cauda, que eles vêm deixando esses restinhos aqui. E como uma espécie de confeito. E aí retiram o bloco, porque isso essas fotos eu fiz num outro espaço, né? Eles retiram o bloco, levam para uma sala contígua e depositam lá o que é o epitáfio, propriamente dito aqui. E a sala contígua é essa, e a exposição, o que as pessoas viam era isso, o caixão, que é uma espécie de capela, e o folheto que as pessoas ficaram lá depois para pegar. Isso é uma caixa de acetato, né, de embalagem assim, bem comum. E esse bloco aqui são os splashes recortados, os splashes que às vezes as pessoas não identificam de onde eu tirei essa forma, mas é aquela coisa de oferta. Aqui é um trabalho assim, que eu também tenho, às vezes, dificuldade de mostrar, mas tem um teor meio também performático dos objetos. Eles vão... É uma série grande que eu vou fotografando esses, que eu chamo de sapatinhos, e procurando situações pares, assim. Eles têm um carrinho com um toldozinho, é um misto de charrete e carrinho de criança, uma coisa assim, que eu não sei como é que é, se eu sairia com aquilo, mas talvez sim, não sei. Eu andei 15 cidades no interior de São Paulo fazendo isso. Aqui são as pipocas
que eu fiz para a exposição paralela que o Rodrigo Moura curou. Eu me animei em colocar esses trabalhos porque era uma exposição de feira, assim. Eu achei que poderia ser algum ruído aí, assim. Também. Eu me animei em fazer isso, porque são peças únicas, assim, de feitura muito lenta e trabalhosa, porcelana. Assim, para resolver isso tecnicamente foi um problema, porque ela é esmaltada, assim, então, cada um tem um pininho de alta temperatura. E foram postas assim no chão, e eu sabia que as pessoas não iam notar e que elas iam pisar. Então, tem um sacrifício aí posto. E nessa coisa tão que se multiplica tão facilmente, como pipoca, que se come sem menor cuidado, assim. E eram 6.000 peças, era o trabalho mais espaçoso que tinha na exposição. E isso, muita gente pode não ter visto. E quem viu, pisou, assim. As pessoas viam porque pisavam. No dia da abertura, muita gente pegou, e eu sabia que iam pegar, mas não sabia que o trabalho ia terminar tão rápido. Eu fiquei muito tempo fazendo. E aí, o sacrifício não tem assim tanta graça, né? Porque realmente, assim, agora é legal. Eu acho um baita trabalho, mas eu fiquei, poxa, me colocando, as pessoas ali vendendo, os outros artistas vendendo, entendeu? Não, podendo fazer múltiplos, tal. E, assim, tudo bem, mas, pô, é algo para se pensar, assim, como atitude, atitude pessoal, assim, projeto de vida, não sei. Entrou uma questão aí. Mas são... Essa sequência mais tradicional do portfólio. Aí, esses dois trabalhos eu mostrei no Contraditório, que foi uma curadoria do Moacir dos Anjos. Eu faço questão também de falar assim, das curadorias, assim, porque elas me mobilizam, de fato, a pensar novos trabalhos. Assim. O Moacir me mandou um textinho curto. E eu gosto disso, eu gosto de pensar a partir disso, em diálogo, assim. Era um texto que falava da condição da arte brasileira, das contradições, disso, da fragilidade, ao mesmo tempo, o que é frágil, o que é... E o que é potencialmente poderoso. Então, daí eu quis mostrar esses dois. Que também... Agora eu vou mostrar de novo o quebra-mola de paçoca no Centro Cultural São Paulo. Mas é isso, é muito simples, é só a paçoca moldada. Aqui eu mostro eu fazendo, porque tem todo o material assim, que eu vou registrando os modos de fazer, porque, como aquilo que eu falei de linguagem do cotidiano, eu comecei a me dar conta que era importante eu me ver fazendo para ver que certos gestos que se repetem podem virar conteúdo quando já não são conteúdo, às vezes, do trabalho. Então, aqui, essa relação de culinária e construção civil é alguma coisa que eu já sabia, que estava presente em outros trabalhos, mas talvez mostrar a feitura desse fosse bacana, até como performance. Assim. Então, está meio ainda assim, em aberto. Ficava um cheiro forte. E esse outro, lá na sala, lá, né, na outra sala, Paulo Figueiredo, essa outra escultura que chamava Coluna Votiva, que também, curiosamente, passou bastante desapercebida, embora o tamanho e essa coisa rosa, assim. Ela é uma... Tá aqui, nem...
porque essa coisa que foi construída, né, tampando as outras. Então, eu botei, e ela tem esse espacinho aqui, que era bonito, fazia um halo rosa. E nessa época, eu estava morando em Saquarema, que é a região dos Lagos do Rio. E tem algo que me chama a atenção, são os trabalhos de Umbanda, e esse fato de fazer um trabalho para eles e aquilo ocupar esquinas. E você pensar que esquina é um lugar que as pessoas escolhem para fazer alguma coisa íntima ou de um teor que meio que não é para todo mundo, mas ao mesmo tempo está na esquina. Parece que você tem que passar na esquina e não ver aquilo. Então, acho curioso assim, a esquina ser meio de ninguém e, ao mesmo tempo, ser um lugar para deixar uma coisa tão pessoal. E aí eu fiquei pensando se na arquitetura o canto não poderia ser o que é a esquina para o espaço público, sei lá. Então, eu queria ouvir mais assim de outras pessoas, mas que realmente as pessoas falam assim, eu não vi esse trabalho, não vi isso, ninguém viu esse trabalho. E era enorme. Do lado da porta, tal. Bom, aí tem esse quase sólido 1 e 2 que eu fiz para quase líquido. Eu não sei, hoje em dia eu não gosto dessa história do nome, mas foi para uma curadoria do Cauê Alves. E também era uma curadoria que pegou os textos do Bauman, né, não para... Mas tinha essa citação da modernidade líquida, e falar um pouco dessas coisas que fogem do controle, uma certa dramatização do que poderia ser, o que vai ser o capitalismo pós-moderno. Tal. O Cauê queria um pouco relativizar isso, como é que era essa questão da modernidade líquida para a gente, onde tudo é muito mais lento, ou atravancado, tal. Então, eu quis partir do espaço, do prédio, que, para mim, coloca uma questão de gosto muito forte e de valor estético, valor cultural, ali na Paulista. Tal. Então, tem esse jogo com uma justaposição de gostos de fachada com gostos do uso do ferro e do tal, e aí a grade e o discurso que o Cauê queria trazer podia ter jogo. Assim. E me chamou a atenção, depois dessa exposição, eu achei, não sei se isso já estava previsto, esse espaço todo aqui dava um predinho inteiro. E não tem nada, e eu fui conversar com o Roberto Loeb, que fez uma reforma aí desse prédio, perguntando o que é, por que isso? Ele falou que o pessoal do Itaú questionava também isso, porque era uma área, enfim, inutilizada, tal, e ele bateu o pé para ter, porque, inclusive, sei lá, me soava feio lá dentro, você vê aquele recorte e tal. Então, quis chamar a atenção para esse bloco aqui vazio. E esse olho, esse óculo aqui também era uma coisa que o Instituto Cultural Itaú mantinha fechado, achando que a exposição lá dentro, quer dizer, o ambiente lá dentro faria uma cara mais expositiva, né, não tendo essa visão para a rua tão assim. E aí a gente resolveu abrir, porque eu queria usar aí eu falei, eu quero usar esses 2 espaços que dão para a rua. E essa era a visão de dentro. Então, aqui era essa coisa da fachada mais doméstica, né? Como outra também esse trabalho chama Margem, e eu fiz para a mostra chamada Absurdo, que foi a Bienal de Mercosul, uma das mostras da Bienal do Mercosul de 2009. Foram mais de 1000 baldes aí de areia. Quer dizer, a areia... Vamos lá, é o seguinte. Essa curadoria foi da Laura Lima. E ela me chamou, conheceu o trabalho por portfólio, assim, que mostraram para ela. E me chamou fazendo um desafio, assim, porque, como curadora artista, o que ela queria fazer era colocar no espaço um material X tão presente que os artistas tivessem que
que o trabalho dos outros artistas tivessem que se haver com aquilo. Foi ótimo, né? Era essa postura, era essa atitude curatorial dela. Claro, chamar os artistas, mas depois cada um ia ali fazer o que quisesse com aquilo que ela estava pondo. E, durante muitos meses, o que a gente tinha era água. O trabalho, a exposição, o galpão ia ser repleto, ia ser cheio de água, 40 centímetros ele inteiro. E isso ficou, tarará, soluciona, né? Temos arquiteto aqui, então, aquela coisa. Planta para cá, planta para lá, engenheiro, nananana. Eu fui a única que fez o projeto com a água. Os outros solucionaram montagens dos trabalhos pré-existentes para funcionar boiando, tal. Ou as pessoas circulando dentro da água no trabalho. E 2 meses antes da exposição, a coisa virou, teve que virar, depois de todos os estudos, todos os entraves. A Laura solucionou assim, trazendo, então, a areia. Né? Então, assim, tem artista aqui que sabe como demora, né, para a gente chegar não só num projeto e depois numa condição execuível dele, né, com todas essas coisas, fazer a distância com pouco dinheiro, quer dizer, nenhum. Ok, 2 meses antes veio a areia. E eu acho que essa minha resposta do balde tem uma indignação, não da imagem do chutar balde, mas da coisa de partir, então, para uma coisa muito elementar, sabe? Então, sabe o que é? Meu projeto são 30 baldes e 20 latinhas de spray. Assim, porque era isso, assim. Mas agora, também, tudo bem. Eu estou contando isso para vocês aqui de um backstage. Mas talvez o trabalho também fale dessa condição de uma precariedade de realização, assim, sabe? E procurou solucionar isso. Então, ele chama Margem, tem dessa memória da água que eu não consegui escapar. E ele rebate a planta a planta não, é uma leitura dessa arquitetura, fazendo esse circuito. E como a pipoca também, né? Assim, as pessoas pisavam, tal, e de vez em quando a ideia é que esse limite nunca se perdesse por completo. Não era que o trabalho fosse desaparecer. Originalmente, a ideia seria esse espaço teria água, e depois deixou de ser e foi mudado para areia. Areia, é isso? Foi isso. Assim, na cabeça da Laura, assim, foi todo um processo, né? Quando a gente se falou por telefone, você, tá, não estou entendendo, só quero ver onde é que vai chegar. Então, tá, temos o deserto. Era assim. Mas agora tem uma coisa de estar dentro do barco junto com ela, de comprar a ideia do absurdo, de estar disposto a fazer uma coisa que foi bastante sofrido, foi sofridíssimo para todo mundo, para a Bienal do Mercosul. Assim, nós éramos poucos artistas, tanto é que, bom, abriu os outros galpões, não sei quem que estava lá, mas abriu os outros galpões. O nosso não tinha sido ainda. Eu saí de lá, eu nem fui pro hotel, estava lá assim com assim, areia até aqui e tal. E foi bem forte. Uma série de problemas. Uma pessoa morreu aí porque essa areia tinha umidade, coisa elétrica, os galpões estão, sabe, coisas assim muito de uma condição de trabalho assim impossível em todos os níveis da produção, do eletricista ao artista, ao curador, ao cara da contabilidade, assim. Então, não sei, eu acho que isso
eu acho importante que isso, sei lá, como lidar com isso. Meu trabalho não é um trabalho político, assim, discursivo, mas eu não consigo deixar de sei lá, expor isso de alguma maneira também. Aí, para onde vamos? Então, hoje eu leio isso assim, né? Que o absurdo é algo sem qualquer base sólida, sem raízes estáveis, prestes a desmoronar. Tem aí uma experiência na carne daquilo que o textinho do Moacir me, né, tinha mandado. Assim, aí era assim, era lá, a Lara Lima botando a gente nisso, assim, sem mediação, assim, pá, né? Bom, acho que o que eu tinha para mostrar é isso. Porque eu vou parar aqui, porque não sei. Que horas são? Uma horinha? Não? Tá. Bom, então vamos ver só isso daqui, porque também é a última coisa. E depois eu posso mostrar. Tem um. Tá, vamos lá. Essa daqui foi o que eu mostrei na Paralela, né? No ano passado. Que essa se chama de coluneta infinuta, que são só essas mesinhas sobrepostas. Nessa situação da lanchonete, ia ter já a lanchonete, eu fui para esse espaço utilitário, assim. Eu fiquei lá visitando, vendo os planos, onde é que cada artista estava. Eu costumo fazer isso, assim, eu vejo que quando eu faço coletiva grande, assim, não são todos os artistas que ficam fazendo isso, visitando e acompanhando onde é que cada um está. As pessoas meio que ficam mais preocupadas em já colocar o trabalho. Eu fico deixando as coisas virem aparecendo para depois eu ver onde é que eu entro. E então eu vim para esse espaço de uso e fiz esse totem aí que a princípio deixa eu ver, quer ver? Aqui ele ia ser rodeado das cadeiras, mas depois na montagem eu estava invadindo, eu ia tirar um pouco a visão do trabalho do Tiago, que precisava ter um recuo aí. Eu mantive assim e então dei uma destacada na luz aqui para essa peça. Então é o bar e essa biblioteca de consulta com os livros que é a primeira vez que eu mostrei aqui, que é uma coisa que eu estou chamando de edições cimento-cola, que é o seguinte: ele aqui está junto com os outros catálogos da exposição para consulta do público. De tanto visitar Museu de Azulejo para outros trabalhos, eu comecei a achar que tinha uma experiência próxima assim, do corpo e de Museu de Azulejo e Sebo. E depois comecei a pensar se a indústria de cerâmica de uma época não poderia se equivaler a uma indústria gráfica daquela mesma época. E depois comecei a pensar se a serigrafia, se aquele tipo de linguagem, assim, a cerâmica para fachada, a cerâmica para cozinha, a cerâmica do chão, né? Se eu não podia, se isso às vezes não poderia entrar no lugar, como eu estava falando naquela de mudança de lugar, de assuntos né, da culinária ou da enciclopédia disso, dos fazeres manuais, assim, uma coisa que eu ficava pensando em fazer manual, essa brincadeira assim, com fazer manual. E manuais de como fazer. Tal. Então, tá aí, eu estou ainda fazendo essas edições cimento-cola, que eu vou mostrar no... então que eu vou mostrar na... Olha, como é que eu faço aqui? Bom, na exposição, uma exposição que eu vou fazer no México agora em abril, e no Centro Cultural, assim, com essa espécie de muretinha e uma cadeirinha com uma luva dessas luvas de trabalho, com borrachinha, para as pessoas manipularem, sentirem o peso disso e recombinarem. Então. Aqui.
que eu faço para... Será que assim vai indo? Não vai. Tem que abrir uma por uma. Aqui tem a cadeirinha. Ah, tá. Uhum. Então, isso aqui, eu montei já a exposição que eu vou fazer no México para poder ficar mais calma, todo mundo mais calmo, todo mundo envolvido. Eu fico falando as minhas ideias, falando, sabe a caixa de acetato? Tá, a pessoa, tipo... E aí, me deram uma pressionada para montar tudo, porque as pessoas não estão entendendo nada. Então, é isso daí. Deixa eu chegar lá na... Essa é a visão geral. Então, isso é caixa de acetato, 2 estacas. Aqui é caixa de acetato. Aqui é o ralinho. Aqui é aquela situação do cimento de cola. E aqui são umas peças de cerâmica e lenço. Aquele lenço mais masculino. E aqui é um tampo, tipo tampo de... Vocês vão ver, um tampo de... Não é de bueiro, é de gás. É mais uma coisa mais interna, assim. Aí são eles, os livros. Essa peça é parafina e carpete. A porta. E isso daqui é porque a luz lá na galeria estava muito forte. Eu espero lá nesse outro lugar conseguir manipular a luz de cima. Porque com essa lâmpada aqui dá uma projeção na parede que você vê a caixa como desenho. Então, esse pontilhado de dobrar vira o pontilhado que a gente usa para mostrar quando a coisa não... Né, mostrar isso no desenho. Então, é bonito como imagem. Assim. Essa é a tal da coisa com o lenço. E esses com a lenço de cerâmica. Então, temos isso. Pode, é pesado, né? Mas pode. Não abre. É só um bloco. Não. Simula o volume. A capa é a contracapa, digamos assim. O conteúdo é argamassa. Não. Aqui, ó, argamassa. São vários empilhados mesmo. Eles são soltos, assim, esse empilhamento aqui poderia ser outro. É isso. Eu tinha escrito uma coisinha aqui sobre edições semente-cola. Não estou achando. Porque essa história que eu fico falando de linguagem, do cotidiano, tem toda uma coisa que eu ficava falando sobre nichos de discurso a partir dos modos de fazer não especializados, assim, toda uma produção plástica que não é exatamente produção plástica que a gente considera como conhecimento plástico, estético plástico. Então, essas edições de escola, eu fico pensando que poderia sugerir uma coleção de coisas que se edita como fascículo, assim, de conhecimento de massa, sabe? Aprendizado de massa, assim. E essa história da indústria de cerâmica e indústria gráfica, não sei, não pesquisei, mas fico pensando na época que essas duas coisas se desenvolveram, o que isso quis dizer, como ocupação de espaço, como construção de identidade, de cidadania, de uma série de coisas, de existência material, né? Isso. Mas, quando está... Não, na verdade, eu queria saber, você mostrou meio rápido umas imagens daquilo que você chamou de dupla de carrinhos,
Eu não entendi direito o que... São colagens, são... Isso daqui. Isso daqui? Não. Não. Não, parecia... Você falou que tinha rodinha embaixo, um carrinho de boneca... Ah, é. Os sapatinhos. Porque... eu podia ter copiado mais coisa nesse pendrive aí para poder... É porque foi um trabalho que eu fiz num programa do SESC. E a gente... E eu ia andando na rua com esses sapatinhos, meio que procurando casas que eu acho que pareciam que ia ter algum canto, alguma coisa ali que eu pudesse visitar com eles. Isso aqui. Então, eu ia com uma Polaroid, porque a ideia era deixar uma com a pessoa, e de noite eu tinha que mostrar na praça. Então, era uma coisa bem assim mesmo, de fotógrafo de rua, fotógrafo que bate nas portas. Eu ia com esse perfil, com uma bolsa tiracolo, tipo de fotógrafo. Porque eu ia entrar lá, na casa, pedir para entrar. Depois, as pessoas podiam ver aquilo na praça da cidade, porque são todas cidades que o SESC não tem unidade. Então, era lá no oeste de São Paulo. Cidades muito pequenas. E eu ia com um carrinho pequenininho. Tem lá na Marília, fica lá na galeria, o carrinho com os dois sapatinhos. O carrinho onde você transportava? Onde eu transportava essas peças. Porque as pessoas me viam na rua passando com aquilo. Então, eu entrava dentro do circuito dos ambulantes. E, enfim. Mas elas são apresentadas agora... O que aconteceu? Então, tem as fotos, que eu dei uma solução para elas ano passado, para a individual que eu fiz na Marília. Porque tem a Polaroid, que ficava na casa da pessoa, e outra Polaroid, que eu fiz Polaroid e fiz digital. Então, a partir dessas digitais, agora eu fiz impressões no formato Polaroid. Então, é o que eu mostro como foto, mas tem o objeto também. Foi isso. Essa peça é construída do quê? Madeira e cerâmica. Madeira, argamassa e cerâmica. Ela é oca, né, por dentro. São 2 cubinhos aí. Isso, nessa época, eu pensava se a escultura não poderia ser uma arquitetura móvel. Ficava pensando nisso. E uma mobilidade da arquitetura. E que elemento da arquitetura seria escolhido para andar. Assim. Então, tem a história do sapato branco, ser uma coisa assim de... mas é que tem uma coisa lá, mais talvez seja mais do Rio, do sambista de sapato branco, tem uma coisa de adentrar no espaço. Sapato branco é uma coisa mais respeitosa, entendeu? É uma coisa mais cerimonial, é um vestimenta mais formal. Mas é um formal de rua, vai, né? De pessoal mais... eu chamo ele de sapatinho. Tem alguns trabalhos que eu me relaciono com algum constrangimento. e são os que duram mais, assim, que isso daí tá... Isso aí eu comecei a fazer em 2000, ano passado eu mostrei. Assim, em galeria, né? Me fala uma coisa, o teu trabalho sempre me pareceu muito preocupado com uma relação com a cidade e discutir certos elementos que estão na cidade. Talvez tenha sido uma questão icônica. E
mas se configurando sempre como objetos, meio num limite com a escultura. Pelo que eu vi de uma produção, enfim, que eu não conhecia, tem uma relação mais efetiva com a arquitetura e com a cidade. Em determinados trabalhos, como você fez na Pampulha, tem uma vontade de uma discussão muito intensa com o próprio espaço arquitetônico. E certas informações que você passou de alguns trabalhos, como esse, por exemplo, você tem um dado performático de transitar pela cidade. Eu queria saber mais um pouco, como é que você vê, se tem divisão, se não tem, enfim, que você falasse um pouco sobre isso. O que me ocorre que a cidade entra aí como lugar do corpo, sabe? A arquitetura entra como lugar do corpo. Então, a coisa do objeto é importante por conta da escala, de ter uma coisa mais de 1 para 1. Não sei. Sabe quando você fala que você filmou muito naquela instalação da... Uhum. Enfim, ali, se você vai visitar aquilo, você tem uma outra relação com o trabalho. Uhum. Mas essa gênese do trabalho ser o produto de uma performance, o resultado de uma performance, talvez, ou de uma reflexão do corpo no espaço, esses dados não é claro também. Pois é. Eu não sei. É uma coisa que eu acho que seria legal se eu em algum momento viesse. Não sei se o trabalho tem que mostrar mais. Mas, por exemplo, quando eu coloco no portfólio aquela feitura da paçoca, tenho uma vontade de dar um outro estatuto para essa feitura. Porque é isso. Durante o fazer, tem os saberes ali que o corpo se coloca em relação àquilo, e quem está assistindo pode reconhecer. Eu acho um dado muito gozado, muito o quebra-mola de paçoca, eu acho uma das coisas mais incríveis. Assim, um trabalho belíssimo. E aí eu estava com uma ilusão não, com um desejo, que eu torno público aqui, de um dia adquirir essa obra para o museu. Eu estava pensando aqui, mas não se faz mais isso. Você compra o projeto, né? Adquire o projeto. Aí depois, quando eu vi as fotos e eu vi que era tão importante para você a execução do trabalho, eu acho que você ia ficar chocada com um convite desse, uma proposta dessa, em que você delegasse para outra pessoa fazer esse trabalho algum dia, num outro contexto. Não precisa ser eu. Não, eu acho que assim, tem os instrumentais postos, eles quase que te dizem o que fazer. Assim, nesse sentido, o Sala do Trono era um pouco isso. Entendeu? Por isso então, que não é o que aquilo, como aquilo te conduz, assim. Claro, você pode querer fazer demais, mas o negócio está posto para ser pego assim, né? Então, a forma tem a alça, tem o tampo, tem o papel manteiga que é posto antes de tirar a forma, entendeu? Tem um monte de coisa que induz a feitura de um certo modo. Então, nesse sentido que é performático, mas não é um performático expressivo, assim. Só um minutinho. Nesse quebra-mola de paçoca, antes de você fazer essa escultura, esse tridimensional lá foi no MAN, é isso? Foi. Você fez um protótipo anterior para ver se ia dar certo? Não. Não? Não. Eu fiz um protótipo anterior com algumas paçoquinhas. Não, entendeu? E eu mandei assim aquilo para o Moacir, um desenho, uma setinha assim, paçoca. E de onde veio a ideia paçoca? Porque essa época que eu estava morando lá em Saquarema tinha, aí tem essa coisa pessoal mesmo de pensar essa experiência de mastigação, a experiência de andar, o som da mastigação e o som de andar em rua de terra,
E essa forma como as pessoas solucionam problemas públicos, assim, né, por conta própria, né. Então, tem essa proximidade, assim, com o local e aí essa coisa com o corpo de novo falando, uma memória muito direta. E o período que eu estava lá era um período junino. Então, tem a história de troca de paçocas. E era muito estranho, porque, assim, paçoca é paçoca. E as pessoas vêm, eu fiz uma paçoca, quer experimentar uma paçoca? Uma paçoca, minha mãe faz paçoca e tal. E a história que eu ficava vendo, os trabalho, porque eu estou lá num lugar que não tem circuito de arte. Então, assim, para mim, os trabalhos que eu via eram trabalhos de umbanda na esquina e... Enfim, para mim são duas coisas que nasceram juntas, a coluna votiva e o trabalho de paçoca. Depois eu vim descobrir que a paçoca está nesse período junino por um teor religioso das festas católicas. Aí, é um doce festivo de época. Então tem essas camadas que a gente não, sei lá, né? Não são desimportantes. Débora, eu fiquei, enfim, pensando aqui que talvez não por acaso você tenha escolhido mostrar de 2005 para cá os trabalhos. Parece que depois da Sala do Trono eles mudam mesmo, né? E aí me pareceu que esses trabalhos eles são mais desse período, né? Mais situados, como você mesma disse, mais em diálogo com as curadorias, né? E aí eu fiquei pensando, enfim, achei curioso você, talvez, não foi exatamente reclamar, mas, enfim, sublinhar que não se vê, que as pessoas não viam a coluna votiva, mas me parece que é uma escolha de alguns dos trabalhos se pôr em relação às exposições, como se também para não estar ali, assim, um tanto desconfiados daquilo como encenação, né? Quer dizer, isso é bem diferente da Sala do Trono, né? Enfim. Eu fico assim, com essa coisa de contrapor a Sala do Trono à Gruta Pampulha, mas ela também pode ser feita em relação a muitos outros trabalhos, Sala do Trono e... Agora, quando você falou de se colocar com uma certa desconfiança, às vezes eu acho que é quase como se eu estaria meio querendo comprovar uma tese de que as pessoas não notam aquilo que está mais na cara, entendeu? Assim, como essa história da paçoca, como essa história do quebra-mão. Assim, aí é uma coisa de brincar um pouco com a insensibilidade, com a sensibilidade que a gente tem para as coisas de uma cultura que não é a cultura oficial, assim. Mas não, sei lá, não panfletário, mas é algo assim que me toca, assim. Como tem uma coisa aí que sobrevive apesar de, sabe? Ou talvez até por não ser notado, sei lá. Posso te perguntar? Ai, que esquisito esse negócio aqui. É engraçado isso, porque o que eu ia perguntar era sobre o trabalho da paçoca. Porque eu me lembro de ter ido a essa exposição e de ter ficado muito incomodada, porque ele tinha uma fresta, assim, E aí eu perguntei, mas por quê? E aí o guarda do museu falou, olha, estava desmanchando. Não. Enfim, aí eu estranhei, assim, de ter uma passagem justamente no que é uma lombada, assim. É um lugar para você sobrepor, né? Então isso me deixou incomodada na época com o trabalho, assim, não, mas como isso estava colocado ali, por que isso não podia se desmanchar? Justamente para as pessoas terem essa percepção de que elas não veem o que está mais concreto ali na sua frente. Mas aí, né? Você lida com o museu, né? Que a gente tinha detetizado uma área X, que ficava perigoso aquele grãozinho
espalhar muito, que era fácil escorregar no piso liso. Mas também o fato de eu não ter feito protótipo antes. Então, porque o trabalho previa o seguinte, previa uma rampa, que era um desenho de uma rampa que, sabe essas peneiras de construção que são postas assim? Era tipo de uma peneira assim. Então, no canto ia ter essa peneira, junto com um monte de reposição de paçoca. Então, se viesse um cadeirante, colocaria-se aquilo e a pessoa passaria. Eu fiz tudo isso isso estava ok, estava bem ok, mas o pessoal encanou que alguém de acessibilidade, podia ir lá e podia falar que a inclinação... não, a inclinação estava certa, o comprimento estava certo, eu fiz tudo dentro do negócio, numa indústria de aço, uma tela de aço feita para aquilo, estrutura. Mas acharam que eu não poderia colocar o cadeirante com nenhuma vibração. E aquilo tinha uma vibração. Não tinha risco, mas tinha uma vibração. Então, e isso assim um dia antes. A passagem foi feita, então, para isso. Foi feita para isso. Depois, aí eu pensei... Aí eu fiz outros desenhos, assim, no calor da coisa, mostrei para o Moacir, a gente ficava assim, porque tudo parecia extra, assim. Então, eu tinha imaginado, por que eu posso desenhar? Então, só 2 rodas, o cadeirante passa justo só ali. Mas aí tem cadeiras e cadeiras. Então, foi isso. Mas a coisa de não fazer protótipo antes, eu acho que muda muito. Mas aí entra a condição do artista, tudo isso. O tempo de convite que as coisas são feitas. Né? Eu perguntei porque como é uma matéria, né, que se modifica com o tempo, né? Então, é engraçado, porque a paçoca, né, ela é pequenininha. Quando você faz um paçocão, ela tem uma outra consistência. E aí ela tanto pode ser firme quanto ela pode desmoronar. Isso até que eu pus mais óleo, porque a paçoca normalmente só o óleo do amendoim já aglutina. Nesse caso eu botei mais óleo, botei antimofo. Então, assim, quimicamente, acho que estava ok. Mas eu também gostei muito desse trabalho. De todos eles, foi o que mais me chamou a atenção, assim, mais me intrigou. Eu quero ver de novo agora, acho que vai ser legal rever. Porque nessa fase aí tinham todos esses fantasmas de que ele foi concebido com uma rampa. Então, a coluna também foi difícil, foi uma exposição que para mim era difícil de voltar. Depois a repercussão que teve e tal. Agora é outra história, rever. Você vai refazer onde? No Centro Cultural São Paulo. Vou fazer uma exposição, eu e Alexandre da Cunha, cada um num braço, vai ser bem legal. A gente percebe que a cidade, ou essa referência da arquitetura, está presente também pelos materiais, né? É um conjunto de materiais que você usa e que são materiais que tem uma turma aí que acho que se formou na mesma época que você aqui em São Paulo, que trabalham com esse repertório. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque, digamos assim, não é particular seu, né? A gente identifica que tem vários artistas que vêm trabalhando com isso, não só aqui, né? A gente conversou outro dia que o Marep também, por exemplo, trabalha, né, com esse repertório de objetos que vêm de uma cultura popular, de coisas que estão aí no mercado. Então, eu percebo que a cidade está presente também por esse elenco, né, de materiais que a gente encontra mesmo, né, nesse comércio aí do mundo comum. E daí tem essa questão né, que a gente conversou uma vez, que eu acho que é talvez bom poder falar um pouco sobre isso aqui, porque tem mesmo, né, um certo sotaque de artistas que trabalham com esse repertório. E eu acho que como isso é meio particular, você acha que isso é talvez uma coisa daqui? O que você acha? Talvez em São Paulo, né? Você tem um grupo de artistas aí. Então, Marep é um outro exemplo. Ele não está aqui. O que diferencia, né? Assim, sei lá, o pessoal do Rio que trabalha com essas coisas, que também compram e articulam aquilo, e em São Paulo
sei lá, o Rodrigo Mateus, fico pensando, a Laura, o Zac. Eu acho que essa coisa do repertório material, de produção material, e pensar que numa profusão de produção material aí, né, que está à mão, assim. Uma sedução, assim, uma sedução por isso, assim. E também eu acho que tem a ver com essa experiência de uma sociedade da informação, sabe? De articular informação. Então, da inteligência partir um pouco do teu poder de articular coisas que chegam, assim. Não sei se essa história da cidade, essa experiência da cidade, é olhar para ela como uma linguagem, essa coisa da linguagem em produção, em performance, assim. Então, sei lá, exercitar um filtro tal que você identifique discursos que possam ser teus ali, ou de alguns, né, legíveis, assim, dentro daquela emaranhado todo. Não sei, acho que é um desafio, assim, que mobiliza, assim, as pessoas que vão atrás de problemas, assim. Sei lá. Mas eu hoje escrevendo, teve um trecho lá que eu comecei a discorrer sobre isso, assim, sobre o ateliê na rua, assim. Então o local de encontro, discussão de artista trocar informação da Florêncio, ou de Abreu, ou do Brás, ou né, 25, coisas assim. Sei lá, sintomático, né? Eu não sei. Outras cidades solucionam isso de outras maneiras. Nem toda cidade tem à disposição isso que tem em São Paulo, né? E esse gosto que as pessoas do comércio têm de saber, mas você quer isso para quê? Não, porque outros lugares não têm essa vontade de trabalhar junto, por exemplo. Então, também eu acho que é uma coisa assim que dá um gás para os artistas aqui, entendeu? Dá um gás diferente. Assim, Belo Horizonte, entendeu? Assim, você quer isso para quê? Mas com desconfiança, entendeu? Não está ali para te ajudar. De fato, era assim. Eu falei assim, nossa, é insuportável trabalhar aqui. Insuportável. Não estou falando isso nem barrismo, não. Era uma coisa, você tinha que ir lá muitas vezes, na mesma loja, entendeu? Para fazer a mesma pergunta, até convencer a pessoa que você não está roubando informação. Não é. Então, é curioso. Pô, Pernambuco é diferente, sei lá, Recife era diferente, né? Então, acho que isso influencia e determina muitas vezes. Não sei, eu tenho muita curiosidade do que é trabalhar no Rio, porque tem tanto artista bom, né? Assim, eu saí de lá muito nova, então tenho muita curiosidade do que é ser um artista profissional lá. Porque eu não sei como as pessoas fazem, até hoje eu não sei. Talvez caiba ao artista formar os seus próprios fornecedores, né? Não, e muito conceito do trabalho fica mais claro nesse primeiro embate. Porque é uma primeira pessoa que vai te responder a tua pesquisa, assim, uma pesquisa muito assim. Será que isso daí se comporta assim, assim? A pessoa fica assim, mas por que essa pessoa está me perguntando isso? Tem muita conversa, gera muita conversa. Muita troca. E daí a história de troca e linguagem, que eu falava de bens e mercadorias, essa história de circulação, né? Os carrinhos vieram com isso. Só para lembrar, o que é
Na coluna votiva? A coluna votiva, a cobertura... É parafina. Não é só cobertura, ela não é maciça, mas ela é uma paredona. É uma paredona. De parafina. Foram 700 quilos de parafina. 2 semanas na tentativa e erro. Mas também porque eu não fiz protótipo. Porque eu não tinha dinheiro. O museu não paga só a produção do trabalho ali, com a produção lá, naquela escala, não é? Para a exposição, não sei. Eu não tinha. Talvez hoje em dia eu consiga dialogar isso de uma forma melhor. Assim, né? Eu tenho mais noção assim do que eu estava fazendo, porque eu estava ali assim, aproveitando a oportunidade, querendo fazer uma coisa nova e vamos que vamos. Então, os fornecedores. Ninguém queria fazer isso. Todo mundo dizia que não ia dar. E o único cara que falou que ia dar era um cara que não estava comprometido. Ele chamava Corações em Chama, a firma. Aí está lá no catálogo, agradecimento Corações em Chama. Porque depois o cara se deu mal, né? Falou, nossa, fui falar que fazia, mau prejuízo. Ficou lá 2 semanas. Falei, não, volta aqui amanhã. Porque eu desenhei o negócio. Ele achava que meu desenho... Depois, no fim, tive que dar um golpe nele. Porque fui e refiz a estrutura num dia que ele não ia. No dia seguinte, falei assim, agora você vai fazer assim. Mas é uma coisa... Eu provavelmente não cometo esses erros, mas acho que eu aprendi algumas coisas. De impor, né? Porque tudo bem, você não é fabricante de vela, e também não é engenheiro, mas você entende uma lógica ali que a pessoa não está entendendo. E a gente tem gente, né, que enfim... Mas aquilo ali tinha 2 formas. Tem forma e contraforma. É um canão de PVC. Então, aí tem essas pesquisas todas. Eu tinha que ser do mesmo diâmetro da coluna, né? Então, não tinha que achar, não tinha grana para fazer a forma, né? Para entrar uma forma de escultura, né? Então, tem uma estrutura interna que depois é suficientemente pesada, porque a primeira que eu fiz não tinha peso na base, então, quando jogava, depois de uma certa altura, o núcleo mexia. E aí, quando você tira o molde de fora, tem uma coisinha assim, né? Então, foram 3 tentativas. E a gente tinha que fazer lá de fora, né, também, para depois carregar para dentro. E, no fim, a gente viu que tinha que fazer lá dentro. O cara? Ele era dono de uma loja de vela, que produzia vela. Porque eu ficava tentando produzir isso, mandando fax e e-mail com meus projetos. Ninguém ia parar a produção para fazer isso. Então, enfim, agora eu acho que a coisa pode ser modular e eu posso esquentar porque para mim era muito, para mim não podia ter essa divisão. Tinha que ser uma coisa contínua. Agora, não, até tem essa história dos blocos que são os semente-cola, né? Também penso nisso como parafina, porque o jeito de construir com parafina só esquentando assim e somando é uma coisa bonita. Eu tenho uma outra pergunta que eu queria, na verdade, voltar, que você estava falando quando ele perguntou dessas coisas mais, sei lá, se é site específico, enfim, de responder mais, e talvez também ao quebra-mola de paçocas. Você disse que gosta de, enfim, não sei se é gostar a palavra, mas quando tem esse convite, né, dos curadores, que você falou que faz questão de falar dos curadores e dessa relação com os curadores, e eu queria saber mais, assim, um pouco mais de como que é esse processo, se é que existe um processo, mas assim, se
essas provocações te ajudam a fazer coisas que você já vinha desenvolvendo, ou se elas te fazem pensar novas coisas. Eu não sei, porque eu falo da paçoca, porque, não sei, pelo que você falou, não sei se eu entendi bem, mas já tinha algo que estava acontecendo, ou talvez não, você percebeu aquilo depois do convite, enfim, como é que esse processo, essas relações acontecem para os trabalhos surgirem, não sei, entendeu? Acho que sim. Na verdade, tem sempre muita coisa acontecendo, assim. Tem sempre muita ideia, né? Tem sempre muitos caminhos possíveis, assim. Então, eu gosto dessa provocação do curador para me ajudar a elencar onde é que eu vou colocar meu foco. É meio isso. Mas essa relação também não é uma relação... Assim, acho que o Moacir nem... Talvez, não sei o quanto que ele... Não sei. Não teve, assim... essas curadorias, assim, parece não tem muito tempo, assim, para desenvolver uma coisa mais talvez tenha se desenvolvido, mas não presencialmente e não declarado, né? Como para mim foi um trabalho que saiu das coisas que ele estava pensando sobre a arte brasileira, e talvez coisas que ele tenha pensado depois possa ter partido do meu trabalho, eu não sei, entendeu? Não foi uma troca assim dita um para o outro. Com o Rodrigo Moura também não foi. Não tem muito contato, não tem muito tempo de contato. Eu também não sou uma pessoa que também fico muito em cima, entendeu? Eu fico meio na minha. Não rola assim. Mas eu acho que eu queria saber bem, mais ou menos isso que você falou, que te ajuda a dar um foco, assim, acho que é mais ou menos. Sério. Com o Fernando foi bacana, porque era isso, tinha me chamado para fazer uma performance, eu queria cumprir esse desejo dele, mas não exatamente fazer aquela performance. Então, queria olhar dentro do meu trabalho ou alguma outra ideia que eu tivesse para ser uma performance para daquela exposição, que fizesse sentido dentro daquela exposição, não fosse só uma reapresentação de uma performance. Porque, a princípio, para ele, isso já estava ok, porque a curadoria falava de reencenação, assim, mas eu achava, assim, não era uma coisa que me agradava. Se falar de reencenação, então eu reapresento a performance. Assim, isso não me aplacava, assim, a minha participação na exposição. Então, é nesse sentido que eu gosto da curadoria, para entender que, sabe, como é que aquilo pode virar um problema para mim também. Eu acho que é diferente, mas quando você pensa em remontar, por exemplo, o Trono, que é uma encenação, tipo, qual é o sentido de... É uma retrospectiva ou era um convite aberto e você escolheu voltar nesse trabalho? Tá tendo um caráter de retrospectiva, porque tem 10 anos ali de trabalho. E isso, assim, eu expus ali a primeira vez no Centro Cultural, no programa por edital, então, e hoje é um trabalho de competência humana, então é bacana também poder dizer do trabalho institucional ali que existe, né? Existe uma coisa de inserção no circuito, sim, ali. Então, é bacana, assim, para mim e para a instituição. Uma parte da instalação é do MAN, da coleção do MAN. O Trono. E porque isso eu mostrei lá em 2006, em 2008 o MAN comprou. Então, e foi lá que apareceu. 2008?
Não foi? Foi. 2007, será? Antes? Do mesmo ano, 2006. Então, eu mostrei no primeiro semestre, depois... Não foi na exposição da OCA? Foi. Achava que tinha um intervalo maior. E como você vai mostrar metade? Não, vou completar. Mas essa complementação não é do MAN? Não é do MAN. Não sei como ela vai fazer. Agora você colocou uma questão. Não sei como colocar isso numa ficha técnica. Né? Aliás, esse trabalho é um problema, a ficha técnica. Isso é bem interessante. Porque assim, para mim são importantes. Essa parte é do MAN. Essa de coleção artística. Muda a luz, muda a luz. E eu não sei como é que... Não lembro mais como é que foi essa negociação com o MAN. Então, eu não sei até que ponto estava consciente disso. Não. Aquilo que foi apresentado como um trabalho. Eu acho que isso deve ter sido uma decorrência do seu processo. Eu tenho que olhar. Complementação. Não era uma complementação. Não é uma complementação. É que tem isso, são duas salas contíguas. Sei lá, vou ver, podemos rever isso. Né? Talvez seja a parte dos carrinhos. A outra não. E nem o bloco reserva, e nem o calendário do EI. Qual a complicação? Ô, Débora, a sala do trono era a sala do trono. É a sala do trono. Em 2006. O MAC comprou. Ela é a sala do trono dentro de uma instalação que também chama a sala do trono. Acho que é meio isso. Mas isso não era claro em 2006? Ou era? Não era. Nem para você, nem para o MAC. Assim, com uma conversa mais assim, acho que isso teria vindo à tona na época. Com um olhar assim no portfólio, vamos, né? Acho que teria vindo à tona. Porque teve uma coisa, a gente quer comprar a sala do trono, né? Aquela dos carrinhos, essa daqui, tipo, talvez meio assim. E também eu falava com o advogado, né? Que era um problema. O advogado do MAN, você está falando? Um monte de coisa para aprender que, sabe, 10 anos de carreira é formação. Eu sinto assim. Agora eu começo a ficar um pouco mais atenta a certas coisas. Assim. Não que eu não fosse atenta, mas tem como... Era muito cru, ninguém não tem muito orientação, né? E essa coisa de falar de ser meio na minha, eu acho que eu sou muito mais lenta para descobrir. Eu descubro depois, por experiência. Claro. Mas é legal você falar isso, porque, especialmente num contexto assim, de universidade, a gente percebe muitas vezes que as pessoas acham que, ao se formar, é como tirar faixa preta, né? E quando você faz artes marciais, todo mundo que já fez sabe, quando você tira a faixa preta, é aí que você vai começar. A primeira faixa preta é aí que você vai começar mesmo a entrar no assunto. Então faz sentido esse tempo aí, né? A formação acadêmica, barará, é só um primeiro estágio. Porque não é consciente assim que você tem que ter esse fôlego, porque você está agora começando, não é? Então acho que por isso também, né? As pessoas começam a ficar inquietas e procurar outros caminhos, assim, porque realmente, assim, é muito chão, muita coisa, nossa. E é por conta própria, né? Então. Quando não tem mais ninguém te exigindo alguma coisa, né? Algum produto, algum resultado, tem que ter iniciativa. Nem você sabendo o tipo de aprendizado que aquilo lá está envolvendo, né? Então você está ali sem nem saber direito as perguntas que tem a fazer, assim. As coisas vão...
E é legal, você já ouviu a Regina Silveira falando, né? A Ana Tavares também fala bastante, assim, dessa necessidade de se pôr no circuito, assim, né? E depois, para acumular uma experiência, um saber que possa ser compartilhado, assim, com as outras gerações, assim, porque aí vai ficando mais fácil, né? E também o circuito vai amadurecendo, né? Também os advogados vão amadurecendo, todo mundo vai amadurecendo junto, né? Mas acho que é recente também, é bem recente, né? Tudo isso, toda essa profissionalização, né? Quando a gente pensa que algum tempo atrás não tinha montador de exposição, né? Uhum. Né? E hoje você tem um cara especializado em fazer... E a natureza dos trabalhos também, né? Que não está pronto, né? Não chegou lá para colocar. Ele vai ser feito ali, com pessoas que não são da arte, que nunca entraram no museu. De repente te atenderam no balcão e te veem lá como artista. Aí a coisa muda, tem mil nuances. Porque é super rico, assim, tudo isso é muito rico. E revelador, e inspirador. Então, essa coisa do site específico, assim, eu tenho um monte de coisas processuais que são interessantes, às vezes, mais do que exatamente estar falando de uma especificidade do local, entendeu? Tem esse processo aí, que tem toda uma equipe junta, institucional, que é um trabalho de equipe assim, que eu acho gostoso. Quer dizer, muito estressante, mas... Mas tem essa coisa educacional, assim, um outro lado, assim, que eu gosto. Trato. Agora, não é perigoso, não, deixar as pessoas com luvinha de borracha, ficar manipulando aqueles livros de pedra? Né? E especialmente, eu não estava falando isso lá no Centro Cultural, especialmente porque é um trabalho que vem logo anterior ao Paçoca, ao Quebra-Mola. Então, acho que a gente vai deixar só com o pessoal do educativo a luvinha. No México, não. No México, a gente vai deixar. Mas, que aí começa assim, então tudo é assim, né, para tocar, como a pipoca também, né, que as pessoas descobriam, já que ela pisou, pode pegar na mão, já que pegou na mão, pode botar no bolso. Né? Então, as pessoas vêm falar comigo muito felizes, assim, as pessoas muito... Que tem, né, que tem, ai, Débora, eu adoro a pipoca, eu tenho uma pipoca. Isso assim, putz, tempo... Pois é. Então, eu fico assim... O Rodrigo falava. Pois é. Mas eu não esperava, não. Eu esperava que as pessoas, assim, pudessem pegar uma ou outra, mas também reconhecessem aquilo como trabalho. Mas isso faz parte do trabalho. É o que o Rodrigo Moura fala. Até hoje eu não sei. Como assim faz parte do trabalho pegar e levar? Claro, ele está ali, então, uma mercê do seu corpo, da sua mão. Mas então, olha só, olha o que aconteceu. Mas olha o que aconteceu um dia. Eu fiz mais 3.000 pipocas. Por que eu não fui dessa vez? Eu fui depois, não tinha mais. Não, cara. Aí, beleza. Aí eu... Bom, também tinha uma coisa de tempos em tempos de lavar as pipocas. Eu cheguei lá, meio para... Lá no lugar, os educadores tinham feito assim... Dois montinhos, e um passava para um lado, outro passava para o outro. Um passava para um lado, passava para o outro. Assim, fazendo barulhinho. Quebrando pipoca. Aí, eu cheguei assim, mas... Desculpa, vocês trabalham aqui, né? Vocês são educadores. O que vocês estão fazendo? A gente está... Não lembro o que eu falei, mas... Escuta... A gente acha o som interessante. Falei, vai bater na moldura da foto da Rochelle. Também deve dar um som incrível. Não, desculpa, sabe? Assim, mas primeiro que não era montinho de pipoca, elas estavam espalhadas. Eles juntaram. Falei, vocês juntaram o trabalho? Porque assim fica mais visível. Não é para ficar visível.
Mas, tipo assim, bom, então, isso está no trabalho? Não... Olha, isso eu não fiz. Mas do calendário também deu vontade de arrancar uma folha. Arrancaram. Eu não sei. Quando eu fico falando dessa relação do corpo, o Rodrigo me falava isso. Você começou com uma tolerância X? Não, comecei mal. Não ficava brava, eu fiquei mal comigo. Ficava brava com as pessoas, ficava mal comigo. Não, mas no início, assim, ó, eu fiz 3.000 pipocas. Tudo bem, eu vou perder 1.000, tudo bem. Sim. Mas eu fiz 6.000, coloquei 2.700 na abertura, no domingo. Na terça não tinha 300. Esse trabalho tem um paralelo com aquele da Emu, você lembra? No site secreto? Tinha, mas não sair do lugar, do galpão. Levar fora do galpão. Mas sabe, talvez possa aparentemente fugir, mas eu tive uma experiência com o público. E uma artista do Rio Grande do Sul, a Hélida Tesla, ela fez um trabalho que você tinha que mandar para ela qualquer objeto que terminasse com o sufixo dor. Não sei se você lembra. Eu lembro disso. Foi uma Bienal do Mercosul. Aí você entrava, era uma coisa espetacular para mim. Eu gostei espetacular no bom sentido da palavra. De repente você vinha aquele monte de objetos. Com som, né? Dor. Era muito legal. Quando você saía, tinha umas etiquetas de metal, sei lá, presas na parede, com o nome dos doadores. Certo? E eu tinha sido um doador. Eu doei um coador, eu doei um abridor, acho que foi. Quando eu vi meu nome lá, eu peguei. Tinha um segurança do lado, ficou quietinho. A Rejane Centrão estava lá, fotografou, tirei, levei, botei na bolsa e fui embora. Então, quer dizer, eu só não fui pego pelo cara, porque ele tem uma cara de um senhor, não sei. E aí, depois, quando eu conversando com a Hélida, ela pegou muito bem. O que eu fiz? Eu roubei. Mas o trabalho pedia isso, porque o trabalho era tão... possibilitava uma relação tão de entrosamento entre esse espectador especial, vamos dizer, que foi o doador, que ajudou a constituir o trabalho, eu vi como um presente. Se eu visse as tuas pipocas também, eu acho que elas estavam ali se oferecendo para mim. Não que eu roubar, é uma questão de interagir com o trabalho. Para mim era isso. Para mim, nossa, as pessoas pegam o trabalho e levam. Tipo assim, como é que é? Eu acho que as pessoas pegam o trabalho e levam. Eu fiquei vendo isso. As pessoas... Não, as pessoas na abertura iam catando que nem conchinha na praia. E eu falei assim, eu não vou ficar estressada. Assim, as pessoas deviam falar assim, amigos, Débora, é para levar? Não é. Mas você não vai fazer nada? Não, vamos ver o que está acontecendo, né? Tudo bem. Eu ficava assim, eu entendo isso, entende? Agora, eu fiquei com raiva de mim, sim. Porque era muito grande o lugar. Era muito grande o lugar. Vou contar uma experiência. Eu fiz uma individual, e aí eu tinha umas pílulas do Pedro Galvão, não sei se eu ouvi falar. Era minúsculos papéis. Eu fiquei durante 2 anos recolhendo esses papeizinhos, essas pílulas, né? Eu expus esse trabalho na Pinacoteca. E todo mundo pegava essas pílulas. Eu fiquei 2 anos recolhendo. Porque as freiras só dão um envelopinho. Com 3 Você ficava repondo. Não, eu comecei a ficar olhando. Eu chamei a monitora e falei, escuta, eu só estou pegando. Não é para pegar? Eu falei, não é para pegar. Não tem quase nada. Era um ninho de passarinho que estava cheinho de papeizinhos. Mas são minúsculos papeizinhos, muito pequenos. Não tinha quase nada. É que soa estranho que as pessoas precisem ter, que as pessoas precisem, assim... se o tamanho cabe na mão, se o tamanho... Então... Acho que a natureza da pipoca em papelzinho foi feito para pegar. Tem a natureza... Mas não estava espalhado. Parece que a Débora, de repente, quando ela arrumava uma aqui, outra ali, parece que fica meio alienada, assim.
Foi. Pois é. Porque tem essa coisa de não de brincar com a invisibilidade, né? E do nosso reconhecimento do que são de conseguir distinguir as coisas. Então tem essa coisa. Tem essa. Tem uma dimensão afetiva, não sei se é o termo, que possibilita, quer dizer, nem passa pela cabeça que aquilo pode. Não, nesse sentido que eu fiquei muito mal comigo, aí é uma leitura mais assim, porque você sabe, dificuldade às vezes de impor certos limites e que eu censurar, então, vetar a destruição de alguém pisar na pipoca. Então, levar embora é como censurar, ficar bravo com alguém que esbarrou na paçoca, que derrubou o balde. É que eles têm uma delicadeza que dói um pouco o coração do artista ver aquilo se desfazer, se perder, mas é como a gente está falando, né? Não, eu contava com alguma, só não contava com tudo. Porque, tipo assim, sei lá fazer assim na paçoca. Ou esbarrar nela. Mas outra coisa, tipo assim, pô, aí, né? A gente está vendo uma época em que o público está se viciando com essa coisa de interação. Está tudo muito participativo, tudo tem que botar a mão. Você vê, às vezes você tem um objeto, as pessoas chegam perto e ficam fazendo assim para ver se ativa um sensor. É um problema. Está rolando, é verdade. Parece piada, mas é verdade. As pessoas estão sendo induzidas a participar demais de tudo. Mas então, aí tem uma coisa de uma... Não, mas de tentar se impor com alguma delicadeza, né? E isso sempre ser atropelado. Então, essa pauleira, eu acho uma puta pauleira. Não sei, eu acho que isso não, eu estou querendo dizer que isso tem uma tradição recente na nossa produção artística. Da participação, do caráter processual. Isso é o que as pessoas esperam, ou algumas pessoas esperam. Se o trabalho tem uma facilidade maior para isso, as pessoas não sei. Porque o que seria desse trabalho para mim se você colocasse eles no saco? Não seria um grande trabalho. Não seria. Ele já está pedindo. Você previa que alguém ia pisar isso? Sim. E foi alguém. Mas acho que é um dado, eu fico pensando assim, essa coisa das pessoas entrarem querendo participar. Eu lembro do trabalho do Walter, acho que Espelho com Luz. Não sei. Que você vai, você aperta o botão para você apertar e não acontece nada. Me frustra você, né? É isso aí. Mas tem outros que não, tem outros que você acaba dominando. Essa coisa afetiva que você usou com pudor, assim, porque é meio complicado, mas as pessoas vêm me dar essa resposta assim, né? Como uma coisa que elas levaram para si e que se tornaram, parece, que se tornaram importantes na casa dela. Eu já tive que sem querer, assim, sei lá, foi um acidente, dormi na casa de uma pessoa e no elevador a pessoa me fala, deixa eu te falar, sabe o que você vai encontrar no hall? Eu falei, não, uma pipoca. Então, tudo bem, tinha colocado no hall, assim, né? Uns 3, assim. Não, bacana, super legal. Não, era um apartamento dentro da casa já. E assim, eu não vou fazer isso porque não é muito natureza do meu trabalho, mas ia ser engraçado assim, um dia fazer um chamamento, quem tem pipoca, entendeu? Cada um porque porque assim, elas são peças únicas, né? E tem essa história de valor. São peças únicas. Não tem nenhuma igual a outra. Eu não sei, ouvindo você, talvez, sei lá, minha sugestão fosse tratar esse momento das pipocas nessa paralela como um laboratório. E aí, numa outra oportunidade que você for expor esse trabalho, talvez
sabe, caiba orientar os monitores que fazem a mediação do público, porque eles também são peças-chave com relação ao cuidado que se tem do público, entre o público e o material e a obra. Eu fiz isso. Mas a exposição era muito grande. A exposição... essa coisa foi assim, ficar... Isso acontecendo na paralela também é ótimo, né? É incrível, né? Justamente a superexposição coletiva das galerias, esse consumo desempenhado, justamente na abertura. Né? Eu quis falar, que eu no textinho que eu mandei, falava disso, né? De uma forma, como o consumo tende a ser descuidado, como o consumo tende a ser assim, né? E aí, né, como é que é isso e arte, né? Como é que, sei lá, coisas assim. Mas você espera um tipo de sutileza e de cuidado? Não sei. Talvez seja isso mesmo, não sei. Desenvolver uma técnica que seja... Talvez o que me doa seja isso, entendeu? Uma a uma, não fazer uma a uma, mas... fazer para essa doação. Talvez se eu fizesse... mais consciente desse nível de doação... Você falou que cada uma tem um pininho que é para esmaltar, tem que fazer um... E é um pininho super difícil de... É um pininho não, é um arame canadense. É o único que suporta além de 1700, entendeu? Então, você tem que cortar uma a uma. Assim, primeiro você faz, modela uma a uma. Depois você queima uma a uma e depois você esmalta uma a uma. E colocar então, cada uma tem um furinho para o seu pininho numa basezinha, numa prateleira. Não, entende? Não, assim, fazer já era suficientemente. Tinha uma época que eu não sei, era fabriqueta de pipoca, assim, eu até brincava, porque, enfim, tinha um emprego na época, acordava cedo e fazia até a hora de ir. Depois secava, levava para... Então, era um negócio assim. Então, era a raiva comigo de já tanta coisa, eu não precisa mais sofrer mais. Já é suficientemente complicado. Assim. Então, não era tanto assim, raiva das pessoas, sabe? Era essa condição, assim, o que eu fiz? Não considerou colocar falta de cuidado? Não. Não, para mim tinha assim toda uma graça o fato de ser queimado, entendeu? De ser esmaltado, essa coisa da camada em cima, de ter passado pela coisa do calor. Tem um lance aí de escultura, tá? Tem que não era assim ocupação do espaço, tem esse lance da feitura. Mas isso aí estendeu o trabalho até hoje, né? Como? Esse embate com o destino das pipocas, ele acabou estendendo o trabalho de lá até hoje, provavelmente até muito tempo. Você não consegue desvencilhar dessa... Você não tem controle, né? Não tem... Com um lado eu acho legal, porque o trabalho... Não, eu acho um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Eu acho um baita trabalho. E é assim, tipo, você põe um negócio fácil de transportar, fácil de montar, barato de fazer. Trabalhoso, mas barato. Você, entendeu? Pra esses... E ocupa o espaço de um jeito super bonito, assim. Queria saber como é que vende isso. Eu acho bem vendável. Por pipoca? É por cento. O negócio é controlar depois como é que isso é mostrado, porque não queria que ficasse numa caixinha.
Então, aí tem essas conversas com o caldeirista. Que aí não vende. Porque, não sei, não se consegue. Ela não consegue, diz que não consegue vender assim. Mas não é nada demais, né? Você pôr num cantinho isso e tirar e limpar e recolocar, sei lá. Ter que colocar numa urna, porcelana. Não acho tão problemático. Bom, Débora, você tem mais alguma coisa para Não, super, declarar? Super obrigada. Muito legal. Nós que agradecemos. Muito obrigado a você. Obrigada a vocês.